Sim. Ela que está aqui. Ela que está com um curso de política nos Estados Unidos. E o curso vai do George Washington. Você conhece a história do George Washington? Claro. Você conhece, Zuzu? Pouco. Conheço um pouco da família. Porra nenhuma. Queria que você contasse. Tudo bem, Pera aí, Ana? calma. Porra. Ejaculação precoce. Porra. George Tudo Washington. bem, meninos? Tudo bem. George Washington foi o cara que Comandante. ganhou. É a mesma coisa você ser da Bolívia e ganhar. Ele ganhou a guerra da Grã-Bretanha com um exército de merda. E vai pra nota de $1. Nossa. Com um exército de merda, ele ganhou a guerra. Ele ficou lá, ganhou do Império. Nem pra ser nota de 100. Do Império dos Britânico. ingleses, do Império Britânico. Ele ganhou a guerra com um exército vagabundo. Os caras ficou anos e anos lutando para dar liberdade ao povo americano. Cara, e hoje ele está é o quê? valorizado. Está numa nota de dólar. $1. Pouca gente sabe. Nem de 100. Pouca gente sabe a história de George Washington. E quem está lá trazendo pra gente toda essa história? Ela. Esta mulher maravilhosa, Aninha. nossa grande Ana Aninha. Paula, que hoje está lançando esse... aliás, tem o VTzinho? Teaser. O teaser. Não pode Rodrigo, passar, teaser? Delari? Não tem, não tem. É só Tem, mas puxar. acabou. É só puxar. Depois eu vou Curso passar o online. É só puxar o teaser. o teaser é bonito. Instagram, Me gente. fala uma coisa, como é que é isso? É vídeo? Como é que funciona esse negócio aí dessa história americana? A gente conhece bem pouco, né? Bem pouco a história americana, né? Não conhecemos apenas muito pouco, mas o que a gente conhece no Brasil tem um viés ideológico muito nebuloso, né? Digamos assim, um viés muito esquerdista, fala muito mal do capitalismo, dos republicanos, do liberalismo econômico. Então, eu, morando aqui já há mais de 10 anos, estou sempre acompanhando as nossas notícias aí no Brasil e como que a imprensa, praticamente quase toda a imprensa brasileira, coloca a política americana de uma forma muito enviesada. Eu falei, bom, deixa eu organizar um curso aqui sobre história e política americana para brasileiros, de quem mora aqui já há 10 anos, exatamente para explicar o conceito que é a América. Não apenas ficar falando, os Estados Unidos, eles são uma grande nação, mas entender os pilares daqui, os princípios, como você falou, Emílio, existem princípios aqui, principalmente na defesa inviolável da liberdade, que eles são apartidários, né? As pessoas não pegam esses princípios e esses ideais para um partido democrata ou para o republicano. Eles são princípios da cidadania do cidadão americano e são praticados todos os dias, né? Inclusive, eu contei para vocês aqui que há um tempo atrás, que aqui na Califórnia, quando o governador começou a colocar as asinhas de fora e assinar ordens executivas completamente inconstitucionais, aqui na Califórnia, que é um estado extremamente progressista, as pessoas começaram a colocar, né, a bandeira Don't Tread on Me, a bandeira de Gadsden, que é uma bandeira da própria Revolução Americana, exatamente para não pise em mim, você não vai ser um opressor nesse sentido, a Constituição está acima, inclusive, de você, Estado, e as pessoas colocaram essa bandeira nas suas casas e você não batia e perguntava, você é republicano? Você é democrata? Então, esse meu curso, ele é para a gente fazer essa viagem desde os pais fundadores. Muita gente também acha que a América deu certo porque os pais fundadores eram super amigos e BFFs, e não eram, né? Eles quebravam o pau e foi exatamente das diferenças, né, da celebração das diferenças, que eles tiveram grandes ideias e grandes soluções e fizeram uma Constituição enxuta, uma Constituição que está aí uma só, né? Há quase 250 anos. Sim, sim. E a independência americana foi muito difícil. Uma guerra que durou 7 anos, 6 anos. Foi em cima da batalha mesmo e, era uma colônia, uma colônia inglesa. E em cima da carta, né, dos princípios, que é a igualdade dos caras, porque nunca teve rei lá. E o George Washington podia ser rei se ele quisesse na época, né?
Ele podia virar um reizinho. Eles, inclusive, discutiram, né, se dentro da nova nação, se eles teriam, como que eles iam chamar ali o líder, né? E o George Washington falou, não tem essa de Vossa Alteza, Excelência, Majestade, não. É presidente e todo mundo aqui, e todo mundo pé no chão. E logo depois da Revolução Americana, aconteceu, né, a Revolução Francesa, e um dos pais fundadores, né, o Jefferson, ele achava a Revolução Francesa uma coisa, no início, uma coisa muito bacana, olha que legal, eles estão tentando também fazer uma coisa como a gente, e depois a gente sabe que a Revolução Francesa perdeu a mão completamente, e isso também trouxe algumas consequências para a nação que estava nascendo, né, nos Estados Unidos, a nação que estava nascendo, algumas coisas ficaram um pouco dúbias ali. O John Adams, que era um dos pais fundadores, era o presidente na época, passou umas leis que hoje as pessoas dizem até que são inconstitucionais, que elas vão contra a liberdade de expressão, mas isso tudo a gente vai fazer essa viagem toda não só por esse período, né, mas também vamos entrar em Watergate, Guerra Fria, Reagan, tretas geopolíticas, a própria Guerra Civil também, que muita gente não sabe, que os democratas, eles eram os segregacionistas, né, no Sul, eles que queriam continuar com a escravidão, e os republicanos e o Norte que brigaram com o Sul. Então a gente tem que desmistificar o que muita coisa é colocado no Brasil como republicanos são os nazistas, os racistas. Então eu vou trazer um outro lado também, colocar os fatos como eles são historicamente, para que as pessoas aprendam as ferramentas para ler a política atual sem precisar depender de correspondentes internacionais com viés ideológico forte para a esquerda. Eu queria fazer uma pergunta, Emílio. Professor? Sim, a Ana Paula faz um trabalho excelente. Professora da Virgínia. O George Washington nasceu na Virgínia, se não me engano. Não, ele deve ter fugido depois para lá, porque teve muita coisa. Ele não é da Virgínia? Acho que é da Virgínia, não sei se ele nasceu, mas ele ficou uma boa parte do tempo no campo, porque ele gostava bastante, igual eu, caçando urso, tá certo? Isso. Mas eu queria perguntar para Ana Paula, porque o cidadão americano é muito claro, parece ser muito claro os deveres e direitos dele, tá certo? E o brasileiro, pelo contrário, não tem essa noção histórica da sua existência, tá certo? E um povo que não sabe a sua existência histórica fica perdido no tempo, tá certo? Então eu queria saber qual é a diferença nesse seu estudo que você fez para esse documentário, por que o brasileiro ele é tão perdido da questão histórica e o americano é bem centrado? Eu acho que o americano, a diferença é que o americano ele conhece muito bem a sua história e valoriza muito a sua história, a sua fundação, os princípios da liberdade, né? A América, ela foi basicamente a Declaração de Independência, ela é feita em cima dos princípios do John Locke, né? Que dentro do segundo tratado de governo dele é vida, liberdade e propriedade. E aí, na Declaração de Independência americana, é life, liberty e pursuit of happiness, ou seja, a busca pela felicidade. Você tem esse direito. Então, eu acho que tudo parte, o que a gente vive hoje nos Estados Unidos, ela é porque exatamente o americano conhece muito esses princípios e esses ideais da defesa inviolável da liberdade. Infelizmente, no Brasil, a gente não tem um conhecimento abrangente, completo sobre a nossa história, que é muito bonita, e aí aqui eu deixo uma recomendação para todos assistirem A Última Cruzada, do Brasil Paralelo. São 6 episódios que contam exatamente a nossa história lá de trás, como ela é bonita. Hoje a gente escuta, né, que os portugueses... eles foram covardes, que eles abandonaram a Europa porque eles foram covardes, estavam com medo de Napoleão, e a gente tem que entender que foi tudo uma estrutura, um plano muito bem armado com os ingleses para proteger exatamente o Brasil e Portugal. Enfim, assistam que é maravilhoso. E a gente tem que trazer exatamente esses princípios que nós também temos no Brasil para a nossa realidade, tirar, né, debaixo do tapete para onde empurraram e fazer como os americanos. Porque quando você tem essa conexão com o passado e principalmente com ideais
da defesa inviolável da liberdade, você vê que ao longo dos anos, quando eu entro nos módulos dos presidentes, você vê que a defesa inviolável da liberdade, ela é uma coisa constante através da história. E é isso que eu vou tentar trazer no curso, para que a gente se inspire também nesses ideais, muito mais do que políticas partidárias. Boa. Ana, parabéns pelo curso. Acho que é importante até para as pessoas entenderem os tempos atuais. Kanye West vai concorrer agora à presidência. Eu queria que você... Qual a sua opinião? Kanye... É brincadeira. Não é brincadeira, não. Ele já tinha... Pô, é brincadeira? Olha, eu acho que não é brincadeira, mas ele sabe que ele não tem a menor chance. Eu acho que ele está entrando nessa exatamente para tentar tirar alguns votos do Joe Biden. O Levi Fidelix dos Estados Unidos. Eu acho que ele está com essa ideia porque ele está um pouco atrasado. Porque em seis estados ele já não pode entrar na cédula. Esses estados, porque você precisa aqui, como aqui o federalismo, cada estado tem, né, a sua organização até para a eleição presidencial, você precisa de um certo número de assinaturas daquele estado para que um candidato esteja na cédula. Canita. E em 6 estados, esse tempo já expirou, ele não consegue entrar. Em alguns estados, ele já está um pouco atrasado. Mas eu acho que ele está tentando ajudar o Trump, né? Tirar alguns votos. Em 2016, por exemplo, a gente sabe que a diferença entre Hillary e Trump em alguns estados a diferença foi muito pequena. E em 2016, a gente teve 2 candidatos, um do Partido Libertário e um do Partido Green Party, o Partido Verde. Esses 2 candidatos roubaram votos preciosos da Hillary. Então, eles podem ter ajudado na eleição do Trump. É uma estratégia. Quer ajudar, né? Trumpzinho. Não sei. São amigos, né? O Trump vai gemer aí, hein? Ele é muito Trump. Hein, Ana Paula? Eu sei que você gosta do Trump, você é toda conservadora e tal. O Trump vai gemer aí, hein? Não vai, não? Tá preocupado lá. Eu acho que ele tem que estar preocupado, porque no começo do ano, acho que a reeleição estava bem encaminhada, com a economia muito... com uma folga aí, com uma gordura grande, os números históricos de desemprego. Aí veio a pandemia, aí veio as manifestações, né, do Black Lives Matter e tudo isso. Agora, eu comentei com vocês aqui há algumas semanas, eu não sei se vocês vão lembrar, do efeito Ferguson, que é quando você demoniza demais a polícia e a polícia para de agir, ela para de atender chamados. Sim. Essa semana, as principais cidades com administração democrata, elas tiveram, algumas delas, os piores números de criminalidade da história. Então, isso pode também dar uma empurrada ali para o Trump, que pode ser aquele presidente do law and order, né? Da lei e da ordem. Mas é complicado. É complicado. É um momento complicado. O mundo tá no momento... O mundo tá... Na Europa ganhou tudo Partido Verde, né? Lá na Europa. E pouca gente votou. Você acha que vai ter... O pessoal não vai votar aí nos Estados Unidos também? Porque aí não é obrigatório, né? Sim. Não. Aí não é obrigatório. Na Europa teve baixa votação e o Partido Verde que foi o grande beneficiado, né? Eduardo Jorge. Os Partidos Verdes... Aqui não é obrigatório e uma das coisas que pode dar uma chance maior ao Trump é que dentro do Partido Democrata, normalmente quando o candidato sai das primárias, os eleitores e os próprios políticos do partido, eles se aglutinam em volta daquele candidato. Esse ano a gente teve um movimento diferente aqui dentro do Partido Democrata entre o Bernie Sanders e o Joe Biden, né? Eram 2 grupos que se bicavam muito ali dentro e um grupo não vota no outro. Então a gente não sabe quantas dessas pessoas que apoiaram o Bernie Sanders vão sair de casa para votar no Joe Biden. Mas eu acho que até novembro ainda tem muita água para passar debaixo da ponte dessa eleição aí americana que
que vai entrar para a história. A gente vai abordar, o meu curso ele acaba exatamente uma semana antes da eleição para que a gente se prepare fique prontinho para a eleição. Agora, deixa eu perguntar um negócio, desculpa, só para pegar uma... Por exemplo, aí nos Estados Unidos, né, você está falando, a gente não conhece muito os Estados Unidos, não entende muito como é essa votação, é complicada. Federalismo. Como a gente não entende futebol americano. Futebol americano também é uma merda. Cada jogada tem 3 não regras. Gente. É uma merda. Não. É chato. Não dá É pra nada. beisebol. Isso aí você explica no curso. O que eu quero saber é o seguinte, é muito simples a minha pergunta. Por exemplo, o cara que é democrata americano, que é mais progressista e tal, que é o Obama, Hillary, o Clinton... Jandira Fegali. Esses caras, eles jamais votam no Partido Republicano, né? Jamais. Então, por exemplo, se o cara não gostar do Biden ou do Sanders, ele não vai votar. Ele fala, não vou votar, deixa lá. Ele não vota no outro, né? Ele não vota, ele simplesmente não sai de casa, ele não vota. Em 2016, eu tive amigos republicanos que falaram, eu não gosto do Trump, não vou votar. E eu detesto, e amigos democratas que falaram, eu não suporto a Hillary, eu não vou sair de casa para votar. Isso acontece muito. Por isso que eu acho que essa entrada do Kanye West é uma jogada técnica ali, tática, né? Em 1992, na eleição do Clinton, por exemplo, entrou um candidato e ele competia com o Bush pai, na reeleição, né? O Bush ele vinha da vice-presidência do Reagan. E em 92, quando estava Bush e Clinton, entrou um terceiro ali com um viés mais conservativo, de liberalismo econômico, que era o Ross Perot, e ele roubou muitos votos dos republicanos. Ele teve 19% dos votos. Então, isso acabou dando a eleição para o Clinton. Então, a questão é, se tem 2 candidatos que você não gosta, as pessoas não saem de casa para votar. Por isso que a entrada de um terceiro, que pode ser uma opção, aí você tem que analisar de onde esse terceiro candidato pode roubar mais votos. E no caso do Kanye, né, ele, por ser um cantor negro, dentro das comunidades negras, ele pode roubar votos dessas comunidades negras que normalmente vão votar no Biden, que foi vice do Barack Obama. A Kardashian tá apoiando ele. A Kardashian é do Trump, né? A Kardashian é a mulher dele. O Trump dele, é feio pra cacete, né, meu? Como é feio. Você gosta dele, né? Mas é um puta time desse cara. O cara é marqueteiro. Não, ele é homem de negócio. O Trump agora tá igual o Bolsonaro, tá uma less. O Bolsonaro também tá uma less. Fala assim não, eu queria perguntar... Os Rottweiler viraram less. Assim, eu queria fazer uma... Bolsonarinho, ó. A gente tá aguardando aí o momento certo pra estourar. Vamos ver. Vem aí. O senhor é um mandrião. Mandrião. Um mandrião e toda a você sua ia perguntar carteira. Eu pra ia ela? perguntar porque é ano de candidato. Eu adoro ano de candidato. Eu acordo mais feliz. Eu queria saber da Ana Paula, só para ter um prisma aqui no nosso país e tal. Quando começam os debates e quantos são os debates do Joe Biden, que é um louco, e também o imperialista ridículo que é o Trump? Olha, os debates, eles ainda estão... Tá tudo sendo muito discutido, porque o Biden, ele hoje, claramente, ele não consegue colocar 2 frases juntas quando ele está ao vivo, né, em público. Nossa, Dilma. Praticamente, ele fala números completamente errados e ele se perde, ele fica quieto. Então, o Partido Democrata está tentando deixá-lo escondidinho ali no porão e só fazer vídeos com um teleprompter na frente, tudo ensaiado. E então, eles estão usando a pandemia como motivo para que não haja debates. Não podemos ter debates, a pandemia. E o Trump está empurrando exatamente o contrário, porque o Trump, a gente tem que entender que ele não é o mais presidenciável, né? Ele não é um presidenciável assim como Reagan, como outros, JFK no passado. Ele vem do business, né? Ele vem do mundo dos negócios, ele é um CEO, é tudo toque de caixa. Ele tem uma retórica diferente, que é fora do mundo político, é uma retórica do mundo dos negócios, da economia.
Então, as pessoas, às vezes, se assustam um pouco, porque ele não deixa o bullying acontecer com ele, né? Ele faz o bullying antes de que ele seja atacado, ele já ataca. E isso funciona para algumas pessoas, né? De alguma certa forma, isso tira o politicamente correto da área da zona de conforto, que a gente vive hoje tempos muito estranhos, né? Não pode falar isso, não pode fazer isso, os sentimentos estão acima da lógica, e o Trump, ele coloca um balde de água fria nisso tudo, ele fala o que tem que ser falado. E, nesse sentido, o americano pragmático, até o democrata moderado, ele não está muito interessado se o Trump fala bonitinho, com calda de chocolate em cima. Ele quer saber se a economia está andando. E com o Trump, ela anda. Ô, Ana, existe uma frase bonita. É minha. George Washington. Ele roubou. Compadre Washington. Compadre Washington. Como seria? Ele falava o seguinte: o verdadeiro líder tem que falar o que é certo, não falar o que agrada os outros. Essa bela aí, ó. Na verdade é minha essa aí. Com essa aí, mais uma aí, você viu o Twitter? Tem que falar o que é certo, não o que agrada os outros. Essa frase é minha. Seu politicamente corretinho. Aninha, Hashtag todos juntos. Hashtag Multishow. você viu agora no Twitter, Donald Trump, ele se pronunciou. Eu vou pedir até pro nosso querido Ó, Sammy o Biden, podemos mandar o Adélio aí, o Adélio pra lá. O Sammy vai ler O Adélio resolve o problema do Biden. Olha o que o Trump falou da China, Emílio, por favor, com seu inglês de Harvard. A China fez um grande dano aos Estados Unidos e para o resto do mundo. Então ele está provocando. Hoje o Brasil também teve algumas sanções. Questão da carne. Da carne chinesa. É uma coisa, né? A gente sempre fala isso. Uma coisa é o Trump brigando com a China. Outra coisa é a quinta divisão brigando com a China. Mas a gente toma porrada. Mas os efeitos aí dessas declarações, porque isso não ajuda muito a economia, né? Esse tipo de problema. De briga, pelo menos. Sim. O interessante é que as pesquisas aqui, elas são muito locais, né? Não dá para você fazer uma pesquisa no cenário nacional, porque os estados eles votam de maneira diferente, cada estado tem um número de delegados, a gente tem o colégio eleitoral, que muita gente acha que é complicado, mas não é, eu vou explicar no meu curso. Mas as pesquisas aqui também, elas vão muito por categoria. E aí você vê no momento, um certo empate técnico em alguns assuntos com o Biden e o Trump, mas quando o assunto é economia, aí o Trump sobe de 12% a 14% na frente do Biden. Você vê que até para o assunto economia, alguns democratas moderados, eles confiam mais no Trump exatamente por ele vir desse mundo dos negócios, né? E isso pode ser a diferença em novembro. Muito bem. Tá certo. Ana Paula, queria agradecer. Mais uma vez eu vou passar. Tem Ana Paula Vôlei. Do vôlei. Ana Paula do vôlei? Isso. É isso? Ana Paula Vôlei. Ana Paula Vôlei. Tá escrito errado, Delari. errado. É o Delari. Delari. Você que passou. Nossa, velho. Ana Paula Vôlei é o Instagram dela. Esse curso deve ser muito bacana. Eu vou me candidatar a ter esse curso, que eu não entendo. Passa a senha pros amigos. Isso. É só entrar em anapaulahenkel.com.br e cadastrar o e-mail, que essa semana a gente está só cadastrando o e-mail para sábado, quando começar a vender, a gente priorizar quem cadastrou o e-mail, porque eu não consigo atender todo mundo, então a gente precisa priorizar quem cadastrou o e-mail. Dá um link para nós, Muito bem. Ana Paula, você fala muito. anapaulahenkel.com.br. Ô, Ana Paula, você tem que voltar pro Brasil, pô. Voltar aqui. Tá louco. Você devia ser política aqui. Ficar aí na casa. Não, que política. Tem que ser política. política. Deixa ela lá. Você é uma pessoa que tem um pensamento conservador. E tem cheiro de candidata. E aí você vai ficar aí, ó. Não. Vai ter o terremoto aí, vai morrer louco. todo mundo aí na Califórnia. Que isso? É a falha de San Andreas. Falha de San Andreas, não vai sobrar nada. Tá aí, ó. louco. Vai O cara acabar. roubou Esse Praga, cara já meu. acertou o 7-1. Então é bom você voltar. Não. bom você Aqui todo dia a gente sente, né? Um tremor pequenininho, quase todo dia. Então, enquanto a gente está sentindo os pequenos, o The Big One, ele ainda não veio. Mas Vai, eu quero mas vem aproveitar rápido. aqui... Nossa, velho. Volta logo. Eu quero aproveitar e falar uma coisa que eu já falei no meu Twitter e eu, inclusive, falo, podem printar.
Eu não tenho absolutamente nenhuma vontade e não me candidatarei a nada. Não, isso aí está completamente fora do meu radar. Não tem a menor chance de eu me candidatar a nada, nem síndica do meu prédio. O Luciano Huck também fala isso. Falou muito. Também fala você, mas eu acho que você deveria ser. Por que não? Não, eu acho, Emílio, que aqui de fora a gente consegue fazer muito mais. A gente consegue colocar muito mais pressão aqui de fora. Bom, Bom, também tá gostoso morar na Califórnia, ela vai pra Vênice e quem sou eu pra falar o que ela tem que fazer da vida. Tá gostosa a vida dela. Joga um vôlei lá em Vênice. Mas eu acho legal sua colocação, você fala bem, você é uma pessoa bacana. Além de ser, a gente é fã de você no esporte. Sim. E você tem que demonstrar com as pessoas que eu converso, fala, puta, como ela é legal, como ela fala bem, como ela tem ideias bacanas. É isso aí, as ideias que são legais, né? O pensamento. Exatamente. É isso aí que a gente procura levar para os ouvintes também. Difundir as ideias. Mesmo e é isso que a gente sempre tem que falar, Emílio. E o curso é exatamente sobre isso, sobre ideias, sobre princípios e não sobre pessoas, né? Hoje a gente vive numa sociedade que a gente discute muitos nomes, muitas pessoas, e a gente tem que entender que nomes e políticos, eles passam, as ideias ficam, e nós temos que incorporar as ideias e aí cobrar dos políticos do presente as ideias que nós queremos que sejam defendidas. É isso aí. Obrigado, tá? Obrigado, Ana Paula. Entra lá no que vai ter Instagram, que vai ter todas as informações.